O destino é algo que sempre esteve presente em Jojo, é algo que é muito importante para a história da obra, porque em Jojo o destino é algo que realmente existe. Na parte 6 de Jojo, o Dio fala pro Pucci num diálogo que eles têm lá, que basicamente as pessoas estão ligadas umas às outras e às suas respectivas ações, tudo que elas vão fazer nas suas vidas, por causa da gravidade. E é por causa disso que, por exemplo, os usuários de stand atraem outros usuários de stand, porque a gravidade une essas pessoas, faz com que elas se encontrem. Então a própria gravidade é uma força motriz pro destino, faz com que o destino aconteça, faz com que as pessoas façam o que elas vão fazer, faz com que as pessoas ajam da forma que elas vão agir e assim por diante. Então o destino em Jojo é uma ciência exata, por assim dizer, é algo que vai acontecer. Por isso que alguns personagens, como por exemplo o Diávolo, que tinha a habilidade de prever o futuro com o Epitaph, ele podia meio que manipular o destino da forma que ele quisesse, porque como ele via o que ia acontecer, e o destino em Jojo é algo certo, ele sabia exatamente o que ia acontecer, então ele podia mudar aquilo, tá ligado? Porque como o destino em Jojo é algo certo, se você sabe exatamente o que vai acontecer, você pode meio que conseguir mudar, o que era o caso do Diávolo, por causa que o poder dele era justamente esse. Ver como que ia ser o destino dele e alterar ele usando as habilidades do King Crimson. Desculpa a pronúncia horrível aí. Enfim, só que eu não quero falar do Diávolo nesse vídeo, até porque já tem um vídeo só sobre ele. Nesse vídeo eu quero falar de outro personagem que é muito importante pra Jojo e que tem uma relação muito intrínseca e muito importante com o conceito do destino no universo de Jojo, que é o nosso queridíssimo Enrico Pucci, o vilão da parte 6 de Jojo, Stone Ocean. Pra começar falando um pouco sobre a história do Pucci, eu quero falar sobre a infância dele, né? Quando ele nasceu junto com o irmão gêmeo, que no hospital em que ele nasceu, uma mãe lá que teve um bebê, ela, tipo assim, o bebê dela acabou morrendo, né, durante o parto, então a mãe trocou o corpo do bebê dela pelo irmão gêmeo do Pucci. Pegou o irmão gêmeo do Pucci pra ela e levou pra casa e deixou o corpo do bebê dela lá. Então quando a família do Pucci viu aquilo, achou que o bebê também tinha morrido durante o parto, então enterraram ele e tudo mais, e o Pucci foi crescendo. Quando ele foi crescendo, ele teve uma irmã chamada Perla, e desde que ele era bem novo, ele queria ser padre. Então aos 16 anos ele começou a estudar para poder virar padre. Só que certa vez na igreja, mesmo quando ele ainda era cerimonialista, se não me engano, ele ainda não era padre propriamente dito, apareceu uma mulher lá na igreja pra falar com o padre, pra se confessar, e mesmo ele falando que ele não era um padre, a mulher começou a ficar desesperada e começou a confessar ali mesmo. E a mulher basicamente contou pro Pucci, né, que quando ela era, alguns anos atrás, ela trocou o bebê morto dela pelo bebê de uma outra família. Então o Pucci, ele juntou o 2 mais 2 na cabecinha dele e descobriu que a mulher estava falando do irmão gêmeo morto dele. Que na verdade ele não morreu, ele ainda estava vivo e ele foi tipo raptado por essa mulher, por assim dizer. Foi raptado e criado por ela. Então o irmão gêmeo dela ainda estava por aí, tá ligado? E foi criado por uma outra mãe, então o irmão gêmeo dele estava vivo esse tempo todo. Então o Pucci ficou completamente desesperado, só que como os padres não podem quebrar o código da confissão, não podem falar pra ninguém, nem mesmo pra outros padres ou até mesmo pra própria polícia, ele acabou guardando o segredo pra ele e isso deixando meio birutinho das ideias. Em contrapartida, a irmã do Pucci, ela começou a se envolver romanticamente com um homem chamado Wes Blue-Marine, que nada mais nada menos era o irmão gêmeo perdido do Pucci, consequentemente o irmão da irmã do Pucci. Ou seja, sim, a irmã do Pucci, a Perla, estava cometendo incesto porque ela estava namorando o próprio irmão. Sabendo disso, o Pucci queria acabar com o relacionamento dos dois e acabou indo atrás de uma organização lá de detetives particulares, barra agiotas, barra criminosos, barra mercenários, e falou assim, seguinte, aquele cara tá namorando minha irmã, eu não gosto dele, eu quero que vocês vão lá e dão um susto no cara pra ele largar da minha irmã. Simples, básico e preciso. O que o Pucci não contava é que esses detetives particulares nada mais nada menos eram que membros da Ku Klux Klan, que é aquela organização racista e supremacista branca dos Estados Unidos. E, bom, fazendo as investigações deles lá, eles descobriram que o pai do Wes Blue-Marine, no caso o pai adotivo dele, era um homem negro. Então mesmo ele sendo branco, na visão racista desses membros da KKK, ele era uma pessoa negra, ele era tipo um branco falso, por assim dizer. E por causa disso, eles espancaram o Wes Blue-Marine praticamente até a morte, enforcaram ele e amarraram numa árvore, tá ligado? Deixaram ele pendurado lá. Vendo essa cena deplorável, vendo o amado morto, a irmã do Pucci, a Perla, ficou sem razões para viver e se sacou de um precipício e morreu. Quando isso aconteceu, algo muito importante aconteceu na vida do nosso queridíssimo Pucci, algo que mudou a vida dele completamente. Mas para isso, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo.
Alguns meses antes desse acontecimento aí envolvendo a Perla e o Wes Blue Marine, o Jill é foda. O Pucci conheceu o Jill Brando, por isso que eu confundi os nomes, peço perdão. Ele conheceu ninguém mais, ninguém menos que Jill Brando numa igreja. O Jill tava lá suave e o Pucci chega e fala: mano, o que você tá fazendo na minha igreja? Ele chega e fala: ah, é que eu sou alérgico ao sol, tá ligado? Então eu quero ficar aqui até a noite chegar pra eu poder ir embora. O Pucci falando tipo, mano, ninguém é maluco de inventar que é alérgico ao sol. Então, esse cara, ele deve ser alérgico mesmo. Eu vou deixar esse cara aqui e vou bater um papinho com ele. Desses papinhos que eles foram trocando, eles acabaram virando amigos. E o Pucci viu que o Jill não era uma pessoa comum. Porque ele era, tipo, além de ser bonito e gostoso pra caralho, diga-se por sinal, ele curou o pé torto do Pucci lá. O Pucci tem um probleminha no pé desde que ele era criança. E o Jill foi lá, botou a mão no pé dele e consertou o pé dele. Então, o Pucci viu que o Jill não era uma pessoa comum, ele tinha algo diferenciado. E antes de ir embora, o Jill deu pro Pucci um pedaço de uma flecha, que a gente descobre que era uma flecha de stand, uma ponta de uma flecha de stand. E o Jill fala: ah, se você quiser me encontrar de novo, pense em mim segurando essa ponta dessa flecha. E é justamente o que acontece. Agora voltando pro presente, só que na verdade é o passado, enfim, a história do Pucci. Quando o Pucci vê que a irmã dele se matou, ele pega o corpo dela nos braços lá no mar. Quando ele vê que ela se matou, ele começa a chorar e começa a perguntar: ah, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fiz isso? Eu queria que meu destino fosse diferente. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu poderia fazer algo diferente. Então, assim, ele lembrou do Jill, porque o Jill metia uns papinhos de destino e tudo mais, então ele acabou lembrando do Jill. E por causa disso, a flecha que tava com ele agiu automaticamente e perfurou o Pucci. Assim, o Pucci adquiriu o stand dele, o White Snake, e consequentemente o Wes Blue Marine adquiriu um stand também, no caso o stand Weather Report, e ele meio que acabou ressuscitando, por assim dizer. Ele não tinha morrido enforcado, ele só tinha desmaiado, mas aí com essa perfuração da flecha que o Pucci sofreu, ele também ganhou um stand, porque eles são da mesma família, e ele acabou acordando do desmaio também. Enfim, depois disso, o Wes Blue Marine, ele ficou meio maluco, tentou se matar várias vezes, mas ele não conseguiu, porque o stand dele não deixava. Teve uma hora que ele se atacou no mar e as ondas sacaram ele de volta pra praia. Teve uma hora que ele deu um tiro na própria cabeça, só que a arma encheu de água e tampou as balas, então ele não conseguiu atirar na própria cabeça, e assim por diante. Então ele foi ele foi peitar o Pucci lá no meio da rua, o Pucci deu um tapa na cara dele, arrancou um CD da cara dele, no caso o CD de memórias dele. E depois, quando ele tava desmaiado, o Pucci tacou ele na Green Dolphin Street e deixou ele lá, sem memória, só com o stand todo fudido. Por isso que no começo de Jojo, parte 6, né, o Weather Report não tem nenhuma memória, por causa que o Pucci arrancou as memórias dele. E essa é basicamente a história do Pucci e do irmão dele, né, no caso o Weather Report. Mas por que eu tô falando isso aqui? Basicamente porque essa história do Pucci deixa bem claro qual que é a relação dele com o destino, principalmente quando a irmã dele morre. Porque assim, o Pucci, ele tem aquelas conversas com o Jill a respeito do destino, e o Jill ele é alguém que foi muito frustrado pelo destino, porque o Jill é alguém que sofreu muito na infância, teve um plano megalomaníaco de dominar o mundo na parte 1, e ele acabou fracassando e ficou preso num caixão por 100 anos. Lembrando que esse Jill da parte 6 é o mesmo Jill da parte 3, obviamente um pouquinho antes de morrer pelas mãos do Jotaro, tá ligado? Então esse é um Jill mudado, porque depois que ele ficou preso no caixão por 100 anos, nesse caixão ele refletiu, tipo, basicamente o seguinte: porra, eu era poderoso, eu era forte, eu era tudo, eu podia dominar o mundo, mas as coisas eram completamente erradas pra mim, eu tava destinado a algo melhor, a algo maior, mas eu acabei preso dentro de um caixão por 100 anos, isso não pode dar certo. Se eu soubesse o meu destino, se eu soubesse que eu ia ficar preso nesse caixão no fim das contas, eu poderia ter ou tentado mudar esse meu destino, esse meu trágico fim, ou eu poderia, por exemplo, tentar mudar ele, e se eu não conseguisse, eu poderia só aceitar o meu destino. Eu acabei de perceber que eu falei que eu queria mudar o negócio 2 vezes, eu me confundi, eu peço perdão. Mas basicamente o Jill pensou isso: ou eu ia mudar o meu destino, ou eu ia aceitar ele e só, tipo, ficar triste, mas aceitar, e me preparar pro baque, tá ligado? Basicamente é isso que o Jill pensou, e é isso que o Jill passou pro Pucci. Então o Pucci ficou com isso na cabeça. Basicamente assim: se eu soubesse que todas essas coisas iam acontecer envolvendo a minha irmã, eu poderia ter me preparado psicologicamente pra aguentar o impacto da perda, ou eu poderia tentar mudar e fazer com que a minha irmã continuasse viva, o que não foi o caso, porque ela acabou morrendo, como eu disse, né? Enfim, após todos esses acontecimentos envolvendo a irmã dele, o Weather Report e tudo mais, o Pucci se encontrou com o Jill de novo, e foi nesse momento que o Jill contou pro Pucci o plano do céu.
E qual que era o plano do céu no fim das contas? O que muita gente não entende até hoje a respeito do final de Stone Ocean. E na verdade eu acho que isso melhorou um pouco porque o anime explicou um pouco melhor do que o mangá. Mas basicamente o plano do céu era um plano que o Jill, ele bolou enquanto ele estava dentro do caixão lá. Não se sabe como que ele conseguiu pensar nesse plano e tudo mais. Mas basicamente envolvia o seguinte: ele ia evoluir o stand dele, o The World, para um nível supremo, para um stand supremo, segundo o Jill. E basicamente esse stand, ele ia ter o poder de... como posso explicar com palavras simples? Ele ia reiniciar o universo, literalmente, e fazer com que as pessoas alcançassem o céu. O que é o céu em Jojo? É um estado de espírito, um estado mental, onde as pessoas elas têm plena consciência do próprio destino. Então, qual que era o plano do Jill? Era reiniciar o universo para que as pessoas elas ficassem cientes do que ia acontecer no próprio destino delas. Assim, elas iam ser obrigadas a aceitar o seu destino. Não iam tentar mudar ele, só iam se preparar para ele, tá ligado? Então, assim, vamos supor que no universo normal... de repente, o seu melhor amigo acaba morrendo. No universo que o Jill pretendia criar, entre aspas, no caso do universo reiniciado, você ia acordar um dia e você ia prever, assim, você ia saber na sua cabeça, bem no seu inconsciente, que daqui 5 dias o seu melhor amigo ia morrer. Tá ligado? Não ia ter nada que você pode fazer. Então você não ia ter opção a não ser se preparar pra isso e você não ia sofrer no futuro. Porque você já ia estar preparado. Eu, particularmente, acho esse plano uma merda no sentido, tipo assim, porra, eu não quero saber no dia que meus amigos vão morrer ou algo do tipo. Eu não quero saber meu futuro, tá ligado? Mas eu entendo a visão do Jill sobre isso. Por causa que ele é uma pessoa que... Ele achou que ele estava destinado a algo, mas no final ele acabou se fudendo, ficando preso no caixão por 100 anos. A mesma coisa com o Pucci. Ele, por causa de uma decisão que ele tomou plenamente pensando no bem da família dele, a irmã dele acabou morrendo. Então eu entendo plenamente por que os dois pensaram, no caso, por que o Jill pensou nesse plano e por que o Pucci acatou esse plano. Mas enfim, falando um pouco sobre como esse plano foi executado, basicamente no final da parte 3, como vocês bem sabem, o Jill acabou morrendo pelas mãos do Jotaro. Mas o plano não morreu com o Jill, porque o Jill deixou todos os passos do plano anotado num caderninho lá no diário dele, e o Jotaro leu esse diário e acabou queimando ele. Então, anos depois, o Pucci fez todo aquele plano de prender a Jolene pro Jotaro ir atrás dela, aí ele pegou as memórias do Jotaro usando o White Snake, e meio que indiretamente, pelas memórias do Jotaro, leu os planos do diário do Jill e descobriu como chegar ao céu. Então ele fez todo aquele plano envolvendo o osso do Jill, o bebê verde, que aí ele adquiriu o Simon, depois o Made in Heaven e tudo mais. Inclusive, o Made in Heaven, ele é esse tal stand supremo que o Jill sempre falava. No plano original do Jill, o The World iria evoluir pro Made in Heaven, tá ligado? Como esse plano foi feito para o Jill, só o Jill meio que teoricamente poderia conseguir o Made in Heaven. Por isso que pra contornar isso, o Pucci usou a habilidade do Sport Max pra pegar o osso do Jill. Assim ele fez o bebê verde, que é tipo meio que a essência do Jill, por isso que ele tem a marquinha dos Joestar, e absorveu ele. Assim o Pucci adquiriu a marca dos Joestar e depois conseguiu o Made in Heaven. E basicamente a habilidade do Made in Heaven controlar a gravidade do universo inteiro, ao ponto de que, como a velocidade está ligada à gravidade, controlando a gravidade do universo inteiro, o Pucci consegue controlar a velocidade do universo inteiro. E essa velocidade, ela não afeta os seres vivos, pelo menos a princípio. Quando ele tá com o Simon, ele consegue fazer um bebê ficar velho. Então a gente não sabe exatamente se o Made in Heaven tem essa habilidade ou se o Pucci só escolheu não utilizar ela nos seres vivos. Mas de qualquer forma, ele acelera o universo, tá ligado? Menos seres vivos eles estão normais, eles estão respirando, estão vivendo normalmente, mas eles acabam vendo que o tempo tá passando mais rápido, os dias estão passando mais rápido, o sol vira um rastro no céu, assim, tá ligado? E tudo mais. Mas chega num ponto que o universo fica tão rápido, mas tão rápido, mas tão rápido, que o universo acaba se destruindo, tá ligado? E ele nasce de novo. Basicamente o universo, ele implode e depois acontece o Big Bang de novo e o universo volta. Só que nesse novo universo, os seres vivos, como eles não morreram porque eles não foram acelerados, eles são reposicionados nesse novo universo. Com exceção daqueles que foram mortos pelo Pucci, no caso, todo mundo no final da parte 6, Jolene, Jotaro e tudo mais. Eles foram substituídos por meio que versões alternativas deles mesmos, tipo o Anakis, a Irene e tudo mais. Mas as pessoas que ficaram vivas, elas são reposicionadas e têm a mesma vida. Eles viveram normalmente que eles viveram no outro universo. A diferença é que agora, a partir de agora, eles vão saber tudo o que vai acontecer na vida deles, tá ligado? Porque como o universo reiniciou, eles teoricamente presenciaram o próprio futuro. Então, como o Jill queria, eles não têm escolha a não ser aceitar o próprio destino, o que é algo muito interessante.
Mas isso é só na teoria, porque no final de Soul Ocean a gente viu que o Pucci conseguiu reiniciar, né, o universo, mas ele acabou sendo morto pelo Empório, e quando ele reiniciou o universo pela última vez, ele meio que criou um novo universo na qual ele nunca existiu. Então, pelo que deu a entender, a partir do evento da parte 3 pra frente, não aconteceu exatamente igual, por causa que, no caso, a parte 4 e 5, na verdade, aconteceu sim, perdão, só a parte 6 que não aconteceu, por causa que o Pucci não existiu nesse novo universo. Então, por isso que a Irene tem uma relação melhor com o pai dela do que a Jolene tinha com o Jotaro, por causa que, como o Jill foi meio que o último perigo que os Joestars enfrentaram, pelo menos o Jotaro, tá ligado? Ele teve mais tempo pra conviver com a família dele e perdeu aquele medo que ele tinha de perder a família dele por causa dos usuários de stand, atrair os usuários de stand. Já que, né, o Pucci não existe, então não ia ter ninguém pra caçar os Joestar nesse universo. Por isso que a Irene tem uma relação melhor com o pai dela, tá ligado? E basicamente é isso. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar basicamente é, tipo assim, por que o Pucci é um personagem tão interessante? Eu acho isso porque ele tem um conceito muito foda que, tipo assim, é uma motivação incomum. Eu sei que essa motivação, ela é meio que do Jill. Só que, porra, convenhamos, o Araki só inseriu o Jill na história pra ter um contexto pro Pucci achar isso, tá ligado? O plano, no final das contas, foi executado pelo Pucci, mesmo tendo dado errado no final. Então eu acho que o crédito é muito mais dele como personagem do que do Jill em si. Então eu acho uma motivação muito interessante essa, tipo assim, de você querer saber o próprio futuro pra você poder aceitar ele, tá ligado? Não necessariamente mudar, mas, porra, vai acontecer tal coisa, não tem que fazer, você tem que aceitar, tá ligado? Se todo mundo teoricamente aceitasse as merdas que acontecem na própria vida, as pessoas seriam mais felizes na teoria, tá ligado? Eu não quero saber quando eu vou morrer, como eu disse, mas eu entendo o lado do Pucci, porque se ele soubesse, a vida dele teria sido bem diferente e bem mais fácil, ele teria sofrido bem menos. Então, por causa disso, que eu acho o Pucci tão foda, porque, além de tudo mais, né, tipo, ele tem um stand muito foda. O próprio White Snake eu acho um stand muito foda, mas o Made in Heaven e o Simon, puta que pariu, são alguns dos meus stands favoritos de Jojo. Então, tipo, o Pucci é um personagem completo, ele tem um poder foda, ele tem um carisma foda, uma personalidade foda e um plano foda. E esse plano é basicamente uma das melhores coisas de Jojo, porque é algo tão, não complexo, mas é algo tão incomum, diferente dos outros animes, sabe? Que é algo que me faz me apaixonar ainda mais por Jojo, porque, cara, o Plano do Céu é incrível, tá ligado? Todos os pormenores envolvendo ele eu acho tão foda, toda a motivação por trás, Jill, Pucci, a relação dos dois e tudo mais, eu acho incrível. E é por causa de todo esse plano, de toda essa motivação que eu acho o Pucci, com certeza, um dos melhores vilões de Jojo. Eu acho que atrás do Jill e do Valentine, ele é meu vilão favorito com certeza, tá ligado? Ele é o que engrandece a parte 6. A parte 6 sem o Pucci, com algum outro vilão, não ia ser a mesma coisa. Porque o Pucci é a essência dessa parte. É o único vilão que conseguiu, tipo, quase concretizar o seu plano, tá ligado? Pô, o cara matou todo mundo no final, tá ligado? O cara é foda, tá ligado? O Pucci é um personagem incrível e mesmo ele tendo muitos fãs, eu acho que ele não tem tantos fãs quanto alguns outros vilões. Tipo, por exemplo, o Kira, que é um vilão muito bom, mas eu acho ele bem inferior comparado ao Pucci. Ele não tem tanto... O Pucci não tem tantos fãs quanto o Kira tem, tá ligado? Eu acho isso muito injusto, tá ligado? Eu acho a parte 6 muito injustiçada no fim das contas. Eu não sei se é porque o anime demorou pra sair em relação ao mangá, tá ligado? Mas eu acho muito injusto que as pessoas não dão tanta bola pra parte 6 e pro Pucci no geral, porque ele é um vilão incrível, ele merece ser mais apreciado. E basicamente esse vídeo é só uma carta de amor ao Pucci e ao Plano do Céu. E por que eu acho o Jojo tão foda com essa parte envolvendo o destino e tudo mais. Eu sinceramente amo esse conceito de Jojo. E basicamente é isso por hoje. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo aí, espero que vocês tenham gostado. E eu peço perdão aí pela minha dicção péssima e por ter confundido os nomes no meio do vídeo, porque eu vou ser sincero com vocês, eu tô gravando esse vídeo aqui num take só, tá ligado? Eu não quero ficar cortando ele e tudo mais, porque dá um puta de um trabalho, então eu tô corrigindo no ao vivo, no improviso, tá ligado? Mas eu só queria compartilhar essa ideia com vocês aí, tá ligado? E basicamente é isso. Perdão aí pela falta de frequência, eu tava sem ideias e meio com preguiça de fazer vídeo, mas esporadicamente volto a postar uns vídeos aqui no TikTok. No mais, é isso, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, e sei lá, um beijo aí pra quem quiser e até a próxima.